Copa do Brasil, na Neoquímica Arena, tivemos Corinthians 2, São Paulo 1. Renato Augusto resolve. Eu sou o Felipe Arruda, seu canal Brazucas da Bola. Já dá aquela moral? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Sem enrolação, bora pro campo. Rapaziada, ontem tivemos a vitória do Corinthians sobre o São Paulo. E rapidamente falando sobre o jogo, primeiro tempo. Corinthians teve 42% de posse de bola contra 58% do São Paulo. Foram 2 finalizações do Corinthians contra 7 do São Paulo. Corinthians finalizou 2 vezes no gol e o São Paulo finalizou 1 vez no gol do Corinthians. Nenhum dos times criaram grandes chances de gol no primeiro tempo. Placar do primeiro tempo, 0-0. Sobre o jogo segundo tempo, Corinthians teve 39% de posse de bola contra 61% do São Paulo. Foram 3 finalizações do Corinthians contra 8 do São Paulo. Corinthians finalizou 2 vezes no gol e o São Paulo 1 vez no gol. Nenhum dos times criaram grandes chances de gol. Placar final da partida, 2-1. Dito isso, o placar mais justo para o clássico seria 0-0. Para ficar claro aqui, o Corinthians não jogou bem. Isso tem que ficar bem claro nesse vídeo. Eu estava assistindo o jogo, até conversando com alguns amigos na hora da partida. O placar, que eu acho que seria o ideal ou mais justo para essa partida, seria 0-0 o jogo. Ou, eu até falei 1-0 São Paulo. Mas repensando, acho que 0-0 ficaria de bom tamanho para essa partida que aconteceu ontem. No primeiro tempo, São Paulo envolveu o Corinthians algumas vezes. Boas trocas de passes, teve mais posse de bola, só que ele não conseguiu, né, ser de fato eficiente. E uma coisa que chama atenção, nos últimos 5 jogos do Corinthians, todos esses 5 jogos, não, todos não, contra o América Mineiro pela Copa do Brasil ele não foi, mas os outros 4 jogos, o Corinthians foi envolvido, menos contra o América Mineiro, não foi. Contra o Bahia, por exemplo, que foi o último jogo do Corinthians, foram 18 finalizações do Bahia contra 5 do Corinthians. E o Bahia teve mais passe de bola, só que o Bahia faltou eficiência, finalizar certo, mas o Corinthians tem sido dominado constantemente, com menos posse de bola, com muito tempo jogando no seu campo de defesa, tem sido assim, tem conseguido ganhar nesse momento, mas não joga bem o time do Corinthians, claramente não joga bem. E um fator que fez a diferença ontem, mais uma vez, foi o Renato Augusto. Ele fez a diferença total na partida de ontem. No jogo de ontem, o Corinthians finalizou 4 vezes no gol. 3 finalizações no gol foi do Renato Augusto. Uma no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Os 2 gols que ele fez foram as finalizações certas e uma no primeiro tempo que foi o chute que o Rafael fez uma boa defesa que ele chutou de fora da área. Existe um Corinthians com o Renato Augusto e existe um outro Corinthians sem o Renato Augusto. O Luxemburgo tem que pensar um time sem o Renato Augusto, trabalhar que o time do Corinthians venha a jogar relativamente bem, ou melhor, tentar propor mais um jogo, sem o Renato Augusto, porque com o Renato Augusto ele resolve várias partidas e ele melhora muito a dinâmica do time, com assistências, movimentações, achadas, dinâmica ali no meio de campo. Ele faz isso com o Renato Augusto, beleza, tem vitórias, consegue até ganhar, mas sem o Renato Augusto é muito limitado o time do Corinthians. E ele vai parar, né? Ele tem um histórico de lesões e daqui a pouco ele tá parando o Renato Augusto, ele não vai viver para sempre, para ficar salvando o Corinthians. Sobre o São Paulo, faltou contundência ontem para o São Paulo. Luciano foi o melhor jogador pelo time tricolor. Faltou o último passe, aquele passe decisivo ali, aquela achada de bola, aquele passe para botar o jogador cara a cara ou numa situação de perigo. Faltou isso para o São Paulo ontem. Que no próximo jogo, no seu estádio, no Morumbi, tem total condições de reverter esse prejuízo. Vai ter que sair para o jogo. Não tem jeito, tá com placar adverso, mas é um placar adverso a menos, de um gol só. Vai ter que sair para o jogo. Eu não acredito que ele vai fazer isso no primeiro tempo, talvez ele vai até sair um pouco mais de uma forma equilibrada, eu acredito, mas no segundo tempo, se tiver 0-0, ele vai sair mais. E o Corinthians pode se aproveitar disso. É o jogo do Corinthians ficar esperando, sair no contra-ataque, tentar achar um gol logo no primeiro tempo, defender como já tem feito nos últimos jogos. A tônica do Corinthians nos últimos jogos tem sido se defender constantemente e valorizar empate contra a Bahia. 0-0 contra a Bahia tem sido comemorado como vitória. A decisão está aberta, rapaziada. Valeu pela moral. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Partiu e valeu!